Olá, meu nome é Calilca Volia, trabalho na área da comunicação há muito tempo aqui em Campina Grande e a partir de agora a gente vai ter uma conversa com a Adriana Porto. A Adriana é daquelas pessoas que é extremamente engajada, trabalha bastante junto àqueles que são portadores da fibromialgia. A gente vai conhecer um pouco mais, primeiramente, do que é a fibromialgia e que maneira a gente pode até mesmo descobrir, e é com a história dela e das pessoas que fazem parte desse grupo que ela acompanha. Adriana, há quanto tempo você descobriu que tem fibromialgia? Diagnosticada mesmo fazem 5 anos, 5 a 6 anos. Mas, na verdade, eu sofro com umas dores intensas desde o falecimento do meu pai, 4 anos de idade. Aos 4 anos de idade você já sentia... Qual era... O que era que doía mais? E de que maneira você viveu esse tempo todo com essas dores, Adriana? Eu sentia muita dor de cabeça, né? E naquela época não existia jamais a fibromialgia, era o quê? Era vista, tudo era vista. Então, tanto que eu uso óculos desde os meus 6, 7 anos. Porque a fibromialgia vem de um trauma que seja psíquico ou que seja físico. Então, no meu caso, foi o falecimento do meu pai, a forma como foi, que o mataram para roubar o caminhão, e aí foi muito, bem cruel. Então, daí eu tive comecei a desencadear, tanto acordar de madrugada chorando, ao ponto de ter dores intensas e eu ficar muito em hospitais sem entender o porquê. E uma vida inteira para se trabalhar, para estudar, como foi que você conseguiu encarar tudo isso? Foi muito difícil, né? Porque a gente não tinha esclarecimentos, a família também muito menos, e até porque eu fui criada pelos meus avós. Então, foi muito difícil. E até eu realmente entender, tanto que quando eu tive o diagnóstico de fibromialgia, eu também não era leiga no assunto. Quando eu tive esse diagnóstico, eu perguntei: isso mata? E aí a médica olhou para mim, brincou e fez: matar não mata, mas que aí eu entendi o mais depois de começar a acompanhar o grupo. Não mata, mas maltrata, né, Adriana? E esses maus tratos, né, afinal de contas, uma vida inteira que você conviveu com essas dores, qual foi o momento mais difícil que você viveu? Eu vivi todas as fases piores da fibromialgia, até porque eu já passei por um câncer, passei pelo Covid, chikungunya junto, quase morri. E em relação à fibromialgia, eu já cheguei a passar 40 dias em cima de uma cama, sem conseguir falar e nem tomar um banho direito. E aquilo ali foi muito cruel. Eu pensei em me matar, o suicídio era frequente, não só comigo, como acontece. Então, o cuidado, a empatia, o respeito com quem tem fibromialgia, quem tem alguém que conhece em casa ou tem a fibromialgia, precisa muito cuidar da mente, porque ela nos ajuda ou nos atrapalha. Com essa vivência que você teve, você começou a conhecer outras pessoas e se engajar cada vez mais nessa causa. Como identificar uma outra pessoa que tem fibromialgia? A partir das suas próprias dores e os relatos, depoimentos de uma outra, como é que esse grupo foi formado e que hoje você é uma pessoa extremamente representativa nessa área? Isso. Quando eu comecei a fazer tratamentos, se dissesse assim: Adriana, tome veneno, que você vai ficar boa, vai passar as dores e você não vai morrer, eu tomaria. E então a gente fazia um tratamento, tinha um ambulatório do crônica no Pedro I, na qual fazia uso de bomba de infusão, que era medicamento justamente para quem está em UTI, para você ver a gravidade de como era a situação. Mas a gente tentando aliviar as dores, a gente aceitava todo tipo de tratamento. E aí eu comecei, era um grupo de mais ou menos 15, 20 pessoas, e aí uma das meninas morava muito distante, perto do Lindu, e fazia tratamento no Pedro I. E ela ia e vinha a pé. E eu fiquei me sensibilizada com aquilo ali. Eu digo: Maria, por que você vai comer a pé, Adriana? Eu não tenho dinheiro, porque eu não consigo mais trabalhar. E eu não sei o que fazer. E eu preciso desse tratamento, pelo menos, para tentar aliviar as dores. Mesmo que não passe por muito tempo. E aí foi quando eu entrei, comecei a pesquisar a fibromialgia. O que é que tinha de lei municipal, estadual, federal. E aí eu comecei a entender que a gente poderia entrar naquele caminho. E o Brasil tem leis que ajudem pessoas que têm a fibromialgia? Tem, e é muito tempo. Só que a sanção do presidente via decretar a fibromialgia equiparada à deficiência foi em outubro e vai ser, a partir de janeiro, será regulamentada. Outubro de 2025, né? Isso. Ou seja, a gente tem um lapso muito grande temporal de pessoas que sofriam e sofrem, outras que lamentavelmente sequer estão aqui, mas que só agora essa lei chegou. Só que assim, existem já outras leis priorizando a fibromialgia. Quem tem fibromialgia é prioridade. Equiparada a isso. Agora, equiparada à deficiência, ela foi assinada e ela, a partir de janeiro realmente ela tem que ser a sua regulamentação.
né? Foi, na verdade, foi em julho, eu acho. Então, em janeiro tem a regulamentação da lei. Então, para isso acontecer, eu fui pesquisando nas outras leis que já tinha de prioridades, o que é que tinha. E então eu comecei a buscar brechas em cima daquilo ali. E aí foi quando eu dei o start de por que as pessoas não estavam caminhando sem às vezes nem conseguir levantar, mas tinha que fazer seu tratamento, que seja fisioterápico, que seja medicamentoso e tudo mais, e não tinha como sair de casa, porque não tinha dinheiro para pagar, porque a maioria não consegue trabalhar mais. A deficiência da fibromialgia ainda é pior do que não vou dizer pior, mas assim, perante a ignorância das pessoas que acham que porque a gente está bem vestida, está maquiada, está de cabelo arrumado, a gente não tem uma deficiência, não está sofrendo por dentro, e esse é pior. E aí, quando foi na época, eu fui buscar, junto à superintendência, na STTP, aqui na época, por sinal, era até hoje, então, secretário da Saúde, da Carlos Dunga, e pedi uma reunião com ele sobre a fibromialgia. Perguntaram o que é sobre a fibromialgia. E aí, passou uns 15 dias para marcar essa reunião. Quando fomos para essa reunião, essa Maria saiu de lá com a carteira dela já de PCD. Quer dizer, passagem gratuita, passe livre de ônibus. E aí eu fiquei muito feliz, porque ela já tinha tentado 2 vezes e tinha sido negada. E não precisa passar perícia, então isso é muito importante. E já é uma ajuda, porque no momento em que você não paga o transporte, por exemplo, porque muitas pessoas sequer conseguem trabalhar, Exatamente. Você tem pelo menos um acesso às terapias que são colocadas, né? Como caminhar até mesmo, ou que seja ajuda de uma crise, como seja de um acompanhamento que se pode ter. Então, isso ali foi muito grande. Então, eu disse assim, agora eu não paro mais. Então, continuei. Então, já faz 2 anos e meio que eu estou nessa luta. E hoje você é porta-voz, né? E hoje eu sou porta-voz. Então, assim, eu digo que Deus me capacitou, porque como eu disse aqui anteriormente, eu passei todas as fases piores. Eu perdi tudo, entendeu? Para mim poder me encontrar. Hoje você consegue trabalhar? Assim, tem dias que eu não consigo nem levantar, mas tem dias que eu consigo. Tem dias que eu consigo. Então, assim, é uma coisa muito distante, sabe, Calil? Que é uma coisa que do nada você está bem, do nada você está ruim. Do nada você está ruim, do nada você melhora. Então, assim, são coisas... Por isso a deficiência, por isso é que parada a deficiência por conta disso. Tem dias que eu não consigo. Porque a gente não tem a gente, que eu digo assim, as pessoas, né, que sofrem desse problema, você não consegue ter um dia a dia normal, até mesmo para se programar, né? Exatamente, exatamente. Porque você não sabe como vai acordar, você não sabe como vai passar o dia. Não. Eu tive uma crise, por sinal, 4 meses atrás, que eu disse ao meu filho, eu tô morrendo. Porque eu estava boa, estava tranquila, eu estava conversando com a menina do grupo, eu ia fazer uma massagem que uma das me deu, e aí eu me saí, tomei meu café, separei minha roupa. Quando eu liguei o chuveiro, eu travei. Eu dei um grito que meu filho acordou do nada, eu não consegui nem subir na minha cama, que é alta. Eu fui para a cama do meu filho e me joguei, de toalha e tudo, do jeito que eu estava, me joguei. Ali fiquei. Adriano, você faz parte também do grupo da acessibilidade, que inclusive tio Gera é uma dessas pessoas também que a gente diz que é porta-voz. E nós estamos hoje num evento que eu achei extremamente importante, que é mostrar essa inclusão para empresas, para a sociedade como um todo. Você, como portadora da fibromialgia, de que maneira você vê um evento como esse, tratando sobre a acessibilidade, tratando sobre a inclusão? É muito importante, porque assim, hoje as pessoas... O tio Gera, por exemplo, é uma pessoa que eu comecei a entrar mais em outras vielas através dele, porque ele é incansável a luta dele. E é muito inspiradora, porque ele fazer o que ele faz não é para todo mundo. Acho que eu não conheço mais ninguém tão ativo como ele. E isso me move também. E a Rede Pharma fazendo um evento desse, mostrar para todo mundo que quem é deficiente pode ter seu lugar, ele tem que ter seu lugar, ele tem que ter a sua importância como pessoa, que além de qualquer adversidade, podemos ser úteis e podemos mostrar que somos capazes de alguma coisa. A gente está com o primeiro palco, com o piso tátil. Eu fiquei impressionada conversando com ele ali. E ele é engenheiro, né? Foi ele que ajudou. A gente chama de tio Gera, não tem como chamar de outra forma. E assim, ele falando, Calilca, foi tudo eu que pensei aqui, com ajuda, logicamente, mas eu fiquei realmente impressionado o quanto que nós podemos fazer, né? Assim, eu fiquei também impressionada com aquilo ali, e o que a Rede Pharma está fazendo ali, colocando a importância de todo mundo, que a gente tem que parar todo mundo igualmente,
para isso, que seja uma deficiência de cadeirante visual, uma deficiência invisível, que a gente ainda é muito ignorados e tudo mais, ainda tem aquele preconceito por a gente não ter algo que você consiga enxergar. Então, isso é muito bom, porque começamos a conscientizar, informar as pessoas que, independente da sua deficiência, somos capazes, estamos aqui, precisamos de atenção. Muito obrigada. Parabéns pela sua luta. Obrigada, que você continue obrigada. firme, continue forte nesse propósito e que as bênçãos caiam para que você tenha cada dia um dia melhor. Minha querida, muito obrigada pela atenção. Obrigada, Rede Farma. E a Rede Farma, estou trabalhando aí para a Rede Farma dar desconto para todo mundo. Vamos trabalhar. É mais uma etapa, né, desse mundo que a gente vive de inclusão. E é isso que a gente quer. Que eles querem. Então é isso que a gente quer também. Coisa boa.